Bom, pessoal, então, a ideia dessa aula, primeiro, que é uma aula sobre o projeto, né? E a ideia dessa aula é através de apenas uma aula, na verdade, um certo encontro, né? Não é nem aula, em um encontro de aproximadamente 2 horas, nós falarmos sobre dois temas importantíssimos da geografia, que é a nova ordem mundial ou as ordens mundiais, e também falarmos dos fundamentos da globalização, já que a globalização é um tema muito controverso, é um tema que não é um conceito ainda estabelecido pela geografia e nem para nenhuma das ciências, das disciplinas das ciências humanas. Então, estudar globalização é algo maravilhoso no meu ponto de vista, porque tem tudo a ver com a nossa vida, né? E o estudo da globalização nos permite entender como que funciona o nosso espaço geográfico. Toda vez que eu falar de espaço geográfico, vocês devem lembrar que o espaço geográfico é o espaço onde a gente habita. Então, é o lugar onde a gente tem alegrias, tristezas, onde a gente vive, onde a gente constrói, onde a gente modifica. Então, o espaço geográfico é o principal palco de estudos da geografia. E a globalização e os processos que ela acarreta, né, e o que aconteceu para chegar no termo globalização e nesse momento da história, que é o momento que a gente atravessa, são profundas as marcas no espaço geográfico. Então, a principal ideia de estudar a globalização é a gente entender como é o nosso modo de vida ou por que o nosso modo de vida é desse jeito, de acordo com os fundamentos da globalização. Então, eu acho que depois dessa aula, vocês vão poder entender bastante coisa em relação a por que na minha vida acontecem certas coisas. Claro que não é uma aula de psicologia, obviamente, é uma aula de geografia e muito focada na questão da geografia mais política e socioeconômica. Bom, vamos começar então. Aqui, ó, nessa primeira parte, eu fiz um retrospecto aqui da evolução da ordem mundial. Claro que tem coisas que estão, às vezes, meio exageradas, ou não estão tão completas, mas é só um exemplo de evolução da ordem mundial. Eu destaquei essa evolução a partir do século XV e XVI, que para mim foi um grande marco, né? Eu acho que para o mundo foi um grande marco, e tem a ver com as grandes navegações. Nessa época, se falava no eurocentrismo, que não tem a ver muito com a questão de uma ordem mundial. Aliás, tem sim. Então, tem, me desculpe. Eu coloquei sobre o eurocentrismo, porque nas grandes navegações nós tínhamos três potências, basicamente, europeias, que eram Inglaterra, Espanha e Portugal, né? Inclusive, os portugueses até hoje vivem desses tempos áureos, né, das grandes navegações, principalmente devido à ocupação do nosso território, que mais tarde viraria Brasil, né. Bom, então, século XV e XVI foi marcado pelas grandes navegações, então nós tínhamos uma ordem mundial mais puxada para o eurocentrismo, ou seja, a Europa no centro do mundo. Então, de modo que o mundo funcionava de acordo com os interesses europeus, principalmente desses três países que eu disse. Já o século XVIII, que é o grande marco, né, digamos, da indústria, né, por causa da primeira revolução industrial, ali nós já tínhamos uma monopolaridade, ou seja, nós já tínhamos apenas um que era o dono da ordem mundial, e esse um era a Inglaterra, né, digamos, o Reino Unido. Vale lembrar que a primeira revolução industrial é 1750, mas não foi em 1750 que tudo foi consolidado. Foi um processo, né, que demorou alguns anos, mas em 1750 foi o grande marco, ou seja, é quando o espaço geográfico inglês ou britânico, quando o espaço geográfico britânico se transformou o ditador do espaço era a indústria, e aí
poderíamos falar e chamar de Revolução Industrial. Então, a revolução é quando modifica, né, transforma, por isso, essa ideia do 1750. E lá, nesse período, nós vivíamos a monopolaridade, portanto, a Inglaterra tomava conta, né, da questão política, econômica e por aí vai. Já os séculos 19 e 20, e o início do 20, nós tínhamos a ideia do imperialismo. Depois nós vamos entender um pouquinho por que globalização é sinônimo de imperialismo, para alguns autores. E a segunda revolução industrial. O marco da segunda revolução industrial é os anos de 1860, 1870, com a descoberta do petróleo, principalmente. O petróleo é o grande marco que causou a modificação, a transformação da primeira para a segunda revolução industrial. Aí, depois do petróleo, obviamente, já surgem aí as automobilísticas, né, as indústrias automobilísticas, os motores a diesel, e por aí vai. Nós temos que lembrar que a ciência sempre andou junto com toda essa evolução que eu estou falando. Já os séculos 20 e pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir de 1945, nós tivemos aí a Guerra Fria, o início da Guerra Fria, nós vamos trabalhar um pouquinho mais adiante, que é a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, e a terceira Revolução Industrial, que já quase no finalzinho da Guerra Fria, 10 anos antes da Guerra Fria, década de 80, geralmente é o marco da terceira Revolução Industrial, mas a partir do momento em que nós saímos da primeira Revolução Industrial, já fica difícil definir um marco, uma data. Por isso que a terceira Revolução Industrial já é mais complexa de definir qual é o período ideal dela. Mas tudo pelas transformações, principalmente da informática, entre o período de 70 e 80, né? E 80 nós já poderíamos falar que alguns países estavam na terceira Revolução Industrial. Se a gente pegar o Brasil, por exemplo, na década de 80, a gente estava na segunda ainda. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Não é isso aqui, apesar de ser falado como ordem mundial, é apenas uma ordem mundial, não quer dizer que o mundo todo está dentro do processo. Já no final do século XX, né, aí já nos anos 90 e por aí vai, é o fim da bipolaridade, ou seja, a Guerra Fria termina, nós vamos entender, deixa eu só ver quem que entrou aqui, só atrapalhar um pouquinho aqui. Vou dar a chance para a Aline aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para a reunião. Então, aqui eu tenho medo de ficar entrando e saindo assim, depois dá uma zebra. Ô, Aline, bom dia. Se você puder desligar seu microfone, talvez seja ele que esteja ligado, tá? Eu já estou apresentando. Valeu, obrigado. E está sendo gravada a reunião, tá? Aceita aí, por favor, senão você vai ser excluída da reunião automaticamente. Então, olha só, no final do século XX, termina a Guerra Fria, então o mundo bipolar, quem que era o mundo bipolar? Estados Unidos de um lado, disseminando ideias capitalistas, e a União Soviética do outro, disseminando ideias socialistas. Então começa uma grande disputa entre duas grandes potências, né, e é lógico, daqui a pouco eu falo sobre isso melhor, e aí no final do século XX, termina a bipolaridade, ou seja, um lado aqui sai derrotado, e aí nós temos a ideia, ao invés de ser uma monopolaridade mundial, devido a vários interesses que nós vamos comentar aqui, devido a vários interesses, nós passamos a ter a ideia de multipolaridade. Por que eu destaquei em amarelo aqui a questão da multipolaridade? Porque existe um interesse muito grande por trás, depois da Guerra Fria, de ao invés de tornar o mundo monopolar de novo, existiu um interesse muito grande sobre a ideia de multipolaridade. A questão é, por que os Estados Unidos, vamos falar mais diretamente, por que os Estados Unidos achou pertinente dizer multipolaridade e não monopolaridade? Porque os Estados Unidos, ele conseguiu sair vitorioso na Guerra Fria. Quem ganhou a Guerra Fria, ganhou a ordem mundial política e econômica. Então,
de acordo com a política definida pelos Estados Unidos, que foi uma política liberal, capitalista, valia a pena você dar autonomia não, você dar a impressão de que os países poderiam caminhar sozinhos, de que vários lugares do mundo eram polos, e por aí vai. E aí a ideia de multipolaridade. Por isso que eu escrevo aqui nos dois de baixo, fala no início do século XXI, eu fiz essa pergunta. Seríamos hoje, a ordem mundial hoje seria unimultipolaridade, sendo uni aqui representado pelos Estados Unidos e a multipolaridade representada por outros países? Então, vocês vão ver, quem já assistiu o vídeo aula aí sobre globalização ou ordem mundial, vocês vão ver que tem autores que trabalham apenas multipolaridade e tem autores que já lançam essa ideia aqui, ó, unimultipolaridade. E o interessante é que já hoje já se discute qual que vai ser o final do nosso século atual. Se a ordem mundial será uma bimultipolaridade ou apenas uma bipolaridade. Ou seja, será que aqui o bi, logicamente, vocês já sabem quem é, representado pelos Estados Unidos e a China, e a multipolaridade dos outros países. Ou nós vamos ter a bipolaridade apenas, ou seja, China e Estados Unidos disseminando todas as regras e dominando de vez a ordem mundial, ou aqui nós vamos ter China e Estados Unidos no topo, porém, alguns outros países com muita força ainda em algumas questões políticas, sociais e por aí vai, econômicas. Então, esse é o questionamento que eu faço para vocês. Primeiramente, essa imagem aqui, ó, deixa eu ligar o laser aqui. Primeiramente, essa imagem é aqui o tio Sam com o urso, né, da União Soviética, e essa imagem simbolizou o período de Guerra Fria, simbolizou o período da bipolaridade mundial. Um dos temas mais comuns da bipolaridade mundial é a cortina de ferro, né, o que foi a cortina de ferro? Foi uma separação, uma barreira criada, dividindo dentro da Europa, né, lógico, dividindo os países socialistas, né, que na verdade era a União Soviética, das repúblicas socialistas soviéticas, e o lado oeste, no caso, o lado para a América, né, da Europa, que faz fronteira com a América, dizendo que a política ali é capitalista. Então, nós tivemos a cortina de ferro como uma grande divisão entre o socialismo soviético aplicado lá e o capitalismo à moda norte-americana, certo? Então, essa foi a ideia da cortina de ferro. E aí, para manter a cortina de ferro e a ordem por meio do militarismo e, né, do controle dos países, foram criados na época a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Uma foi criada antes, a OTAN foi criada antes, e o Pacto de Varsóvia depois. O que os Estados Unidos fazia, a União Soviética tentava também. Era uma disputa, né? A Guerra Fria foi uma disputa ideológica, política, socioeconômica. Então, não, graças a Deus, não teve conflito, né? Se tivesse, acho que a gente nem aqui não estava. Mas vamos lá. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, são os exércitos. A OTAN existe até hoje. A OTAN ajuda a combater o terrorismo, né? Então, a OTAN é um grupo de países capitalistas mais ricos que fornecem soldados, equipamentos bélicos e por aí vai. Então, eles fazem a fronteira, eles vigiam a fronteira, as fronteiras e outras coisas, os oceanos, né? Para não atrapalhar o mercado global e por aí vai. E o Pacto de Varsóvia era o exército da União Soviética, né? Então, eles sempre ficavam de prontidão, esperando e mantendo a cortina de ferro, mantendo as pessoas que viviam do lado socialista não poderiam passar para o capitalismo, e assim vai. É igual o Muro de Berlim lá, que simbolizou a divisão da Alemanha, o centro de Berlim, né? Bom, e aí nós temos aqui, ó, um dos grandes marcos da bipolaridade foi a Conferência de Bretton Woods, da questão econômica, em 1944. Reparem que a guerra ainda não tinha terminado, mas ela já estava no seu processo final. O que foi criado em Bretton Woods?
o Bretton Woods é um sistema econômico. E lá em Bretton Woods, na época, essa fotografia aqui, preta e branca, vários líderes de países se uniram, né, e eles definiram como que será o sistema econômico mundial, principalmente com o fim da guerra. Ninguém queria reviver o 29, a crise de 29, então a galera foi para 1944. Só um minuto, deixa eu só atualizar aqui, só permitir aqui. Um minuto. Vamos lá. Então, pessoal, é a última vez que eu paro, tá? Eu vou ler um pouquinho o que foi definido no sistema de Bretton Woods, depois eu vou explicar o porquê desses símbolos que eu coloquei aqui. Isso aí está no livro, página 29, terceiro ano. O sistema Bretton Woods, para gerenciar a economia global, obrigava os países a adotarem uma política monetária. A taxa de câmbio de suas moedas era mantida dentro de uma faixa, indexada ao dólar, cujo valor, por sua vez, estaria ligado ao ouro. Então, o que definiram em Bretton Woods? Como os Estados Unidos praticamente assistiu à guerra, e ele, enquanto assistia à guerra, ele estava se enchendo de dinheiro, porque ele fornecia alimentos, armamentos e tudo para a manutenção da guerra. Os Estados Unidos só entrou na guerra depois que o Japão decidiu invadir Pearl Harbor, né? Tem até filme sobre isso, mas então ele entra mais para o final. Os Estados Unidos conseguem uma artimanha maravilhosa, que é colocar o dólar como moeda principal no mundo. E aí, ao mesmo tempo que eles colocam o dólar como moeda principal, eles já indexam. Indexar é você manter as taxas equiparadas. Eles colocam o dólar já andando junto com o ouro. E vocês sabem que o ouro, ele não é tão disponível assim no mundo. Então, durante o funcionamento do sistema Bretton Woods, o dólar era indexado ao ouro e as outras moedas tinham que ser indexadas ao dólar, ou seja, então, a partir de 44 é quando o Brasil, por exemplo, o brasileiro começou a entender que no caso, cruzeiro ou cruzado, não sei qual era a moeda, estava atrelado ao dólar. E repare que até hoje é assim. Nós somos indexados ao dólar, mas a gente vai entender que depois o dólar, ele não é mais indexado ao ouro, senão a gente estava morto. Porque o ouro, por exemplo, uma grama de ouro está R$350. Então, vocês imaginam se tudo fosse indexado ao ouro. Mas tudo bem, isso aí é outra história. Mas o que foi criado em Bretton Woods? Esses três símbolos aqui, ó. Aqui é o símbolo do FMI, Fundo Monetário Internacional, aqui é um banco que empresta dinheiro para os países. Esse aqui de baixo, ó, é o Banco Mundial, que na época era chamado de BIRD, Banco Intergovernamental de Reconstrução e Desenvolvimento. A sigla em inglês é IRPD. Então, hoje, a gente fala Banco Mundial. Então, ó, o Banco Mundial foi criado nessa época e o FMI foi criado nessa época. E nós tivemos aqui a criação do GATT. O GATT é o Acordo de Tarifas e Comércio. O GATT hoje foi substituído pela OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, esses símbolos aqui foram indexados no sistema Bretton Woods, foram introduzidos pelos Estados Unidos, pelos vitoriosos de guerra, né? Já estavam praticamente botando fim à guerra. E uma grande outra artimanha que os Estados Unidos teve é esse outro símbolo, que é o Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano de emprestar dinheiro para os europeus. Então, olha só para resumir a jogada aqui, os Estados Unidos conseguiu, no final da guerra, ou próximo do fim, ele conseguiu tornar o dólar como moeda universal, ele conseguiu, universal é ótimo, né, mundial, ele conseguiu lançar o Plano Marshall, de recuperação das economias dos países europeus, ele conseguiu implantar sistemas mundiais, por exemplo, FMI, Banco Mundial, ou seja, cada país que precisasse de empréstimo, o país capitalista dominante iria emprestar, que é os Estados Unidos. Por isso que na figura aqui o tio Santa com um pacote de dinheiro na mão, porque era o rico da história, era o que tinha uma visão mais de conquistar através da economia, né, do poder econômico, e por aí vai. E aí nós temos a ONU,
criada em 45, a ONU também foi uma ideologia definida em várias reuniões com os países, mas a ideia da criação da ONU vem dos Estados Unidos também. Portanto, os Estados Unidos é um dos países que mais consegue desrespeitar as ideias da ONU, o que são decididos lá, né, principalmente sobre questões de guerra e econômicas, porque os Estados Unidos se acham no direito de ter uma palavra final, já que ele foi um dos criadores, e a sede principal da ONU fica, se não me engano, em Washington. Acho que é em Washington, sim, a sede principal da ONU. E nós temos, por fim, a doutrina Truman, que é esse senhor aqui, que foi presidente dos Estados Unidos em 45 a 53. Qual que é a ideia da doutrina Truman? Em 47, ou seja, a guerra já havia acabado, foi esse camarada aqui que acentuou a bipolaridade, porque ele rompe com o socialismo soviético. Aqui na fala dele, inclusive, ele coloca totalitarismo soviético. Quando vocês ouvirem a palavra totalitarismo, está falando de um regime opressor, um regime ditatorial. Então, você pode falar totalitarismo nazista, totalitarismo fascista, totalitarismo do Pinochet no Chile, e você pode falar disso tudo, isso aí é normal. Quando a gente fala governo totalitário, nós estamos falando de um governo que centraliza o poder e pratica praticamente a opressão e por aí vai. Bom, então, o discurso do Truman marca a postura anticomunista norte-americana na Guerra Fria. A partir de então, os Estados Unidos pautariam sua política externa pela missão de impedir o crescimento do socialismo soviético. Então, a gente pode dizer que no governo Truman que a Guerra Fria se inicia de forma mais pesada. É ali que começa os investimentos em outros países. Portanto, quando a gente estudar conflitos, vocês vão ver que a maioria dos conflitos acontecem durante a Guerra Fria em países menores, né? Guerra do Irã e Iraque, invasão do Vietnã e outras coisas do tipo, certo? Aqui a tomada de Cuba, né? A tomada de Cuba pelo comunismo, né? Do Che Guevara e do Fidel, essas coisas tudo acontece no período da Guerra Fria. Mas esse é assunto para outra aula. Bom, e aí nós temos esse slide aí do início da multipolaridade. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: por que que do mundo bipolar, União Soviética forte, Estados Unidos forte, por que que isso, de repente, termina e ao invés de ser monopolaridade de novo, cai na multipolaridade? Então, o primeiro tópico já diz aqui: com o declínio da União Soviética, que decreta, né, o fim da Guerra Fria em 89 foi a queda do Muro de Berlim. Essa imagem aqui. O Muro de Berlim era o que dividia a Alemanha, principalmente Berlim, que é a capital, em partes, digamos assim, a grosso modo, um lado socialista, outro lado capitalista. Mas a gente sabe que na guerra a Alemanha foi dividida em três, né? O Berlim foi dividido em três partes. Mas é porque duas partes eram capitalistas dos países para dividir o bolo, né? Porque teve os países europeus entraram muito, por exemplo, a Inglaterra e por aí vai. E do lado leste ficou o lado da União Soviética. Como a União Soviética entrou em declínio, o muro foi abaixo. E esse muro era vigiado, ele era muito, por exemplo, teve famílias na Alemanha que foi separada quando fizeram o muro e elas não puderam se encontrar. Então, nós tivemos famílias aí que ficaram mais de 30 anos, né, praticamente sem se ver, só porque uma estava de um lado do muro, a outra estava de outro. Nós tivemos também várias histórias de túneis das pessoas, quando a União Soviética estava mal, né, mais para a década de 80 para frente, pessoas construíam túneis para tentar passar debaixo do muro e sair no lado capitalista. Todo mundo que vivia próximo à fronteira do muro começou a perceber que o lado capitalista estava muito mais próspero, e a União Soviética só pensando em armas, conflitos e equipamentos bélicos, né? A União Soviética deixou de investir, deixou de praticar algumas coisas que não trouxe mais qualidade conforme ela tinha trazido antes. Vale lembrar que quando a União Soviética, os anos áureos da União Soviética, né, que após, digamos, até a década de 70, quem vivia, né, na União Soviética, pelo menos uma coisa era garantido: o social e o cultural.
Isso era muito garantido, tanto é que é potência da Olimpíadas, potência de vários, né, em vários assuntos relacionados a isso. Por exemplo, a maioria dos russos que viveram nessa época, a maioria sabem falar inglês, então era ensinado nas escolas, então o russo saía falando inglês nas escolas e por aí, são exemplos básicos, mas vamos lá. Então, esqueçam a Guerra Fria agora, nós tivemos um vitorioso Estados Unidos da América, e a partir desse momento, e já no processo, durante a Guerra Fria, começam toda uma doutrina, começa toda uma ideologia por trás que vai botar fim à Guerra Fria. E aí nós podemos falar dessa ideia aqui do Consenso de Washington. O Consenso de Washington, ele também tem no livro um pedacinho do terceiro ano, na página 76, eu vou explicar para vocês o que significa, o que foi definido no Consenso de Washington. É uma reunião tipo a Conferência de Bretton Woods. Primeiro, entre as medidas que figuravam a diminuição da participação do Estado na economia, ou seja, começa aquela ideia de Estado mínimo, a privatização de empresas estatais, a desregulamentação das atividades econômicas. Toda vez que vocês ouvirem a palavra desregulamentação, estamos falando de quebrar as barreiras, de mudar as leis para facilitar o fluxo financeiro do estrangeiro no nosso país, por exemplo. Os investimentos estrangeiros, por aí vai. Nós vamos falar disso mais tarde. Então, a desregulamentação das atividades econômicas, a supressão, ou seja, o abafamento e a modificação dos direitos trabalhistas, a remoção de obstáculos comerciais protecionistas, a restrição dos gastos do governo com saúde, educação e pagamento de aposentadorias, maior liberdade para o fluxo internacional de capitais e para as empresas transnacionais. Reparem no tanto de mudança de caráter liberal da economia. Mas mais tarde nós vamos entender até onde foi esse liberalismo e quais os efeitos dele. Por isso, a importância de se estudar o tema globalização. Bom, e aí, esse consenso de Washington só foi aceito e possível por causa dos interesses por trás, já que a maioria dos países já estavam de acordo com a imposição americana, norte-americana, e aí essas doutrinas políticas começaram a funcionar muito bem em outros países, e a ideia era que se você quer fazer parte do mundo multipolar, se você quer ser um polo na sua região, no seu subcontinente, você deve praticar essas ideologias aí, essa ideia do consenso de Washington. Você deve pedir a ajuda ao FMI, por exemplo, para crescer e essas coisas. É tudo como o Brasil fez, não dá para falar tudo, porque também é um assunto muito extenso. Mas entendo aqui o seguinte: primeiro, reparem essa imagem, que é uma apresentação da Argentina, que eu peguei lá, e aqui, é claro que é uma figura crítica à ideia liberal, mas repare aqui o tio Sam novamente entregando dinheiro ao presidente da Argentina, certo? Então, isso tem a ver, presidente da Argentina não, mas no caso lá, como a apresentação foi da Argentina, então é com a pessoa que simboliza isso, mas é porque a Argentina foi uma das primeiras a aceitar a ideia do neoliberalismo, e depois vocês vão ver que mais tarde foi um fiasco, e aí os argentinos trocam de novo, depois volta o cara que fez uma lambança lá na década de 80, 90 e por aí vai. Bom, o que a Escola de Chicago figura? Ou seja, qual a importância da Escola de Chicago que a gente ouve até hoje falar nela e qual é a relação dela com o neoliberalismo? Bom, toda vez que eu falar de liberalismo, entendam que o neoliberalismo é como se fosse um avanço recente do liberalismo, já que o liberalismo é antigo, né? Liberalismo remete à primeira Revolução Industrial. Então, o neoliberalismo implica nessas doutrinas definidas no Consenso de Washington, certo? Então, lembre-se disso. A Escola de Chicago. A Escola de Chicago, ela era a que ensinava os economistas a aplicar o neoliberalismo no país que eles fossem trabalhar, que eles fossem ser ministros e por aí vai. Então, olha só aqui, a Escola de Chicago, para entender melhor, a Escola Econômica de Princípios Liberais surgiu na década de 50,
teve seu ápice nos anos 70. Repare que, ó, ela surge na década de 50, mas até ela conseguir aplicar sua metodologia, sua doutrina política, ela vai conseguir fazer isso só a partir de 70. Ou seja, muitas vezes uma ideologia demora tempo para ser concretizada, porque aos poucos é que as pessoas vão entendendo e aceitando a ideia, ou sendo obrigadas a engolir a ideia, mas até o processo de engolimento demora tempo. A primeira vez que ela foi adotada foi no Chile, na ditadura Pinochet. Inclusive, o Paulo Guedes fala sobre isso. O Paulo Guedes, se eu não me engano, ele chegou a trabalhar na ditadura chilena nos anos finais, e aí como teve um dia que o apartamento dele foi revistado pelos soldados chilenos, e ele pegou e pediu para sair de lá, porque ele começou a ficar com medo, né, de ser acusado como espião e outras coisas do tipo. A referência da escola é o Milton Friedman, da Universidade de Chicago. Ela faz crítica ao keynesianismo. O keynesianismo, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre ele, que vê o Estado como gerador de emprego, condutor do desenvolvimento, criador de demandas para crescer. O keynesianismo, só para vocês lembrarem, as ideias do John Maynard Keynes, que é o keynesianismo, é o que salva os Estados Unidos e o mundo em 1929. Só que qual que é a diferença do keynesianismo para o neoliberalismo? O Keynes tinha a ideia do Estado forte, o Estado máximo, o Estado do bem-estar social. Na visão do Keynes, o Estado tinha que cuidar do povo, cuidar do emprego e tudo. Já a ideia neoliberal, o Estado tem que ser mínimo, o Estado não pode atrapalhar a economia, justamente para poder deixar o povo ser livre, e aí, com o tempo, o povo vai crescendo e tudo vai funcionando bem. Essa é o que acredita a escola de Chicago, e é diferente do que acreditava o Keynes com a escola do bem-estar social, o Estado máximo. Estado máximo não, Estado maior. A desigualdade econômica se resolve no longo prazo, conforme o desenvolvimento econômico acontece. O crescimento econômico se dá pelo investimento privado. Aplicaram um modelo, por isso são tão famosos na história. O Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, foi, e a Margaret Thatcher, tem até filme dela, que é a Dama de Ferro, né, da Margaret Thatcher do Reino Unido, da Inglaterra, foi primeira-ministra. Se formaram nessa escola o Paulo Guedes, que hoje é o atual ministro da Economia, o Joaquim Levy, que já foi presidente do BNDES, está faltando um E aqui, ó, e o Roberto Castelo Branco, que já foi presidente da Petrobras. Bom, e aí nós chegamos nesse mapa. Esse mapa é o mapa maravilhoso do grupo do G20. O G20 são os países de maior potência econômica no mundo, os 20 maiores, correto? Por que eu trouxe esse mapa? Esse mapa é justamente para mostrar qual que é a ideia da multipolaridade. Então, rapidamente, eu vou até marcar no mapa aqui para vocês entenderem. Bom, quem que é o líder do negócio todo? Os Estados Unidos. Uma pergunta que talvez vocês não saibam, uma questão que vocês não saibam, por que tem duas bandeiras dos Estados Unidos? Aqui é o Alasca, e o Alasca pertencia à Rússia, que está do lado de cá. Essa parte aqui, ó, era colada com o Alasca, é essa parte aqui, ó, certo? Então, os Estados Unidos compram essa parte da Rússia, porque para os russos era difícil chegar lá, mas para os americanos não. Então, a Rússia vendeu a preço de banana porque ela não sabia das riquezas que o Alasca tinha. E os Estados Unidos comprou e descobriu que debaixo do gelo tem bastante minerais e petróleo e outras coisas do tipo, certo? Bom, então vamos voltar aqui à multipolaridade. Por que a ideia da multipolaridade, como ela se consolidou? Então, ó, o dominante Estados Unidos, a potência que ameaça a China. Mas veja, durante o início da multipolaridade, os Estados Unidos foi o que permitiu o crescimento de todos os outros países. Então, nenhum país do mundo, depois da Guerra Fria, cresceu sem a ajuda ou o dedo do tio Sam lá, dos Estados Unidos. Então, qual que é a ideia? É muito interessante você falar que, olha, você, Brasil, o Brasil agora é um polo da América do Sul. Todo mundo fica feliz, porque a gente era considerado país de terceiro mundo, de repente a gente virou um polo da América do Sul. E com razão, porque houveram, né, vários investimentos no nosso país, então, de ordem norte-americana. O Brasil já pediu várias vezes empréstimo ao FMI, e por aí vai, para crescer e tal. Então, olha só,
Quem é o líder na América do Sul? Somos nós. Quem que é o líder na América Central? Não precisa nem de circular, que você já sabe, para os Estados Unidos. Quem é o líder na Europa? Atualmente, a Alemanha. É a grande líder europeia. Ela que polariza a Europa. Quem é o grande líder da Ásia? Claro, a China. A que ameaça, a única que tem poder de ameaçar a hegemonia norte-americana. E quem é o líder da África, o continente africano? A África do Sul. Por que a África do Sul é a líder? Porque eles foram, basicamente, a África do Sul funcionou graças à colonização europeia, portanto, aqui tem o maior número de brancos, tirando o norte aqui, lógico, né? Mas aqui tem o maior número de brancos europeus, descendentes, e por aí vai. E aqui é onde também se fala o inglês e outras coisas do tipo. Tá. Então, reparem que a África, nós temos esse grande polo, que é a África do Sul, que é o país mais forte da África, economicamente. Qual é o polo do Oriente Médio? A Arábia Saudita, porque é a dona do petróleo principal do mundo. Qual que é o polo da Oceania? A Austrália, que também foi uma colônia inglesa. E, então, nós temos aqui alguns polos no mundo, certo? É claro que hoje a ideia de multipolaridade, aí a gente pode pensar assim, quem que financiou o Brasil crescer bastante? Claro que foi os Estados Unidos no início. Hoje a China ajuda um pouco mais do que os Estados Unidos. Quem que financiou a África do Sul? Na época, a política neoliberal americana. Quem ajudou a Alemanha? Também com o plano Marshall de recuperação da economia. Então, essas questões todas têm dedo por exemplo, a China não seria nada se não fossem as empresas americanas deslocarem para lá à custa de mão de obra barata. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Por mais que a China, hoje, pode ameaçar os Estados Unidos, cabe a nós lembrar que quem financiou o crescimento chinês e depois dessa parte aqui do globo, que são os tigres asiáticos, quem financiou isso aqui foi a China, foi os Estados Unidos. Da mesma forma, o Japão, que é essa ilha aqui, ó, quem financia o crescimento japonês é justamente os Estados Unidos, com um plano chamado Plano MacArthur. Eu não sei se é MacArthur, é M-A-C Arthur. Eu não sei pronunciar isso direito, mas é isso que eu queria trazer com esse mapa aí, correto? Se eu estiver falando demais, vocês podem me cortar aí e falar, professor, agiliza aí, não sei o quê, mas infelizmente tem muita coisa, não tem jeito. Viu, Leonardo? A hora que você quiser dar um pitaco aí, pode falar, porque senão eu vou até esquecer. Não, tranquilo. Tá bom, então. Vou deixar fluir. Qualquer coisa eu faço. Você vai anotando. Isso, vai anotando aí o que você precisar. Bom, beleza. E aí, só para finalizar aqui essa parte da multipolaridade, ou o que vai acontecer com o mundo, aqui é o grande símbolo dessa atual disputa, né? Nós não sabemos como será, se o mundo será Estados Unidos e China dominando e os outros apenas acompanhando, diante da visão das duas potências, ou se será os dois caminharão próximos lá, disputando primeiro e segundo lugar mundial, e os outros países também com um pouco da sua liberdade, também funcionando como multipolos. Então, ainda é uma discussão que nós vamos travar aí ao longo da vida, e nós vamos ver jornalistas e tudo falando, ok? Bom, esse mapa é muito importante porque ajuda a gente a entender o seguinte, porque os Estados Unidos dominam e quando, a partir do momento que você domina a ordem mundial, que você é um líder, você tem que assumir alguns riscos e você tem que assumir algumas coisas que não são muito nobres, ou às vezes são, mas o que eu estou querendo dizer? Para os Estados Unidos conseguir funcionar a sua economia e a sua multipolaridade, né, o mundo funcionar, a ordem mundial ser multipolar, é preciso de vigiar, é preciso de ter uma presença militar em pontos estratégicos para você não atrapalhar o comércio internacional, para você não atrapalhar atentados, não gerar atentados terroristas, porque tem gente que resiste, é lógico, nós vamos ver na globalização, as pessoas, tem vários grupos que resistem ao processo de globalização à maneira norte-americana. Então, o que os Estados Unidos faz? Uma das imposições
é a militarização. Então, os oceanos, sem contar as bases, né, as bases militares dentro dos continentes, mas nos oceanos, quase todas as partes dos oceanos importantes onde circulam navios cargueiros e outras coisas, são vigiados pela OTAN, pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é o grupo de países capitalistas. Então, é interesse vigiar em cada ponto do continente, principalmente nessa região aqui, ó, vou circular para vocês, que é onde fica o Canal do Panamá, na América Central, e aonde fica aqui o Canal de Suez, né? Eu não sei se eu estou falando besteira, eu esqueci o nome do canal aqui, mas eu acho que é o de Suez mesmo. Essa parte aqui é onde sai o petróleo. Beleza, valeu. Então, essa parte é extremamente vigiada, a entrada de navios aqui é extremamente vigiada, nós vamos ver isso quando a gente estudar conflitos, ok? Então, eu queria mostrar apenas que, para você ser líder, para você ser dominante, você tem que tomar atitudes que não são muito nobres, você tem que tomar, por exemplo, toda vez que a gente ouve falar de algum conflito, alguma coisa, os Estados Unidos tem que estar no meio, porque se ele não estiver no meio, outro país assume, e se outro país assumir, ele pode ser mais respeitado, então ele pode quebrar um pouco a hegemonia norte-americana. Reparem a Rússia é mais pobre que nós, a Rússia deve estar em 12º ou 10º na economia mundial, mas sempre que fala em conflito, a Rússia aparece, porque é a única coisa que lhes restam para ser considerado um grande poder hegemônico militar, certo? Bom, e aí, eu trouxe essa capa de revista muito atual, que eu achei com muita sorte na internet, e essa imagem da esquerda de um livro mesmo, antigo aqui, antigo nem tanto, mas eu coloquei aqui escaneado, que é o seguinte: a importância dos investimentos militares na multipolaridade mundial, e como a União Soviética aqui, ó, já até desbotado o braço, hoje ela vende os equipamentos bélicos, ou seja, eles investirem em coisas erradas e exageros, e os Estados Unidos está bem forte aqui com todo o seu investimento militar, que inclusive todo presidente dos Estados Unidos que fala que vai investir militarmente, ele perde voto hoje, porque o americano não aguenta mais participar de guerra, mas ao mesmo tempo tem uma galera lá dentro que curte. Os Estados Unidos está envolvido em vários tipos de guerra, claro. A família que não tem filhos nem idade para guerra, eles devem adorar uma guerra. Geralmente os Estados Unidos ganham, né? Aí, olha só, na revista, veja, o desenho é maravilhoso, porque tem aqui duas peças, né? Os dois reis, né? No caso, o rei representando os Estados Unidos e a China, e o peão, que é o Brasil, já que o Brasil ele fica num grande problema, o Brasil vai enfrentar um grande problema econômico de exportação de mercadorias, e também de importação de tecnologia, porque ele vai ter que ficar no muro entre Estados Unidos e China, pelo seguinte fato: os dois países correspondem a 90 e poucos % da circulação de comércio do Brasil. Então, você tem, por exemplo, o Brasil exporta 40 e poucos % de produtos para os Estados Unidos e exporta 50 e poucos para a China. Então, o Brasil, ele tem que saber fazer uma escolha direito, ele tem que ter um grande traquejo geopolítico, porque se ele não tiver, ele pode romper com um dos países e a coisa ficar feia para nós, né? Ou para o grande exportador, que às vezes nem é nosso. A gente não tem nada a ver com o transporte, quer dizer, tem a ver sim, porque a gente paga o preço. Mas se o cara exporta muita soja para a China e os Estados Unidos, nós que não somos produtores de soja, não temos muito a ver com isso. A gente só paga o preço de aumentar os preços, igual estão fazendo agora, né? Do óleo de soja, do arroz. Como a demanda mundial aumentou, os preços sobem para nós, porque os caras estão, ao invés de deixar a produção aqui no Brasil, mandam embora, porque estão precisando, estão com fome lá no mercado externo, então manda para lá. É melhor você ganhar em dólar do que em real. Bom, outro assunto também, na próxima aula nós vamos falar sobre isso, blocos econômicos e mercado mundial, que é o pós-globalização.
Então, essa revista diz aí, ó, é até bem otimista a capa dela, a nova Guerra Fria. Na briga pela hegemonia mundial, Estados Unidos e China movem suas peças. Qual que é a principal briga atualmente? Primeiro, a taxação de produtos que vão da China para os Estados Unidos. Então, quando um taxa o outro, afeta o mundo inteiro, porque quem mais quem mais exporta e importa mercadorias é justamente as duas potências, Estados Unidos e China. Então, a partir do momento que eles decidem brigar, o mundo todo é afetado. Mas, tecnologicamente falando, em telecomunicações, que é o princípio essencial da globalização, o 5G aqui, ó, é hoje o grande problema de telecomunicações enfrentado pelos Estados Unidos, porque a China vai dominar, ela criou, foi a Huawei, que é a empresa, cria o 5G, e o 5G hoje já é comercializado, o americano estadunidense quer o 5G. Então, repare o seguinte, como que nós podemos estar de vez entrando numa nova Guerra Fria. Geralmente, quando a gente ouve reportagem de 5G, além das qualidades que ele tem de velocidade, ele é 100 vezes mais rápido que o 4G, por exemplo, a gente ouve dizer que o 5G traz radioatividade, que o 5G pode trazer espionagem de dados e por aí vai. Outro programa aplicativo famosinho que está rolando é o TikTok, que também é uma invenção chinesa, e olha para vocês verem como que tudo envolve interesse, é sempre bom lembrar disso. Toda vida não, né? De um tempo para cá nós usamos Facebook, Instagram, WhatsApp, todos eles são americanos, estadunidenses. Quando vem um aplicativo que virou modinha e tem o TikTok, não pode, porque o TikTok ele sofre, ele espiona as pessoas, ele não sei o que, ele liga a câmera das pessoas sem elas saber. Então, repare, existe um interesse em danificar, em denegrir a imagem dos aplicativos chineses, porque a maioria da mídia, ela por exemplo, o YouTube, esses aplicativos mais famosos, eles querendo ou não, eles são financiados pela política norte-americana, pelos parceiros norte-americanos. Então, é importante a gente pensar nisso, ok? E aí, nós entramos no termo, de fato, no estudo da globalização. Então, veja bem, a gente saiu da ordem mundial, vocês sabem que a ordem mundial hoje é considerada multipolar, alguns autores consideram ela como unimultipolar, sendo o uni representado pelos Estados Unidos, e o futuro disso provavelmente seria ou uma guerra fria, ou apenas uma ordem bimultipolar. Se a coisa pesar, vai ser uma bipolaridade, que aí é a guerra fria, que pode gerar uma guerra fria ou uma guerra quente, né? Tomara que não. Então, vamos lá. Globalização. Agora nós vamos entrar na questão que mais controversa hoje, eu acho, da geografia, pelo seguinte fato. Eu coloquei aqui o primeiro slide, a origem do termo globalização. Então, eu devo lembrar a vocês que a globalização não é um conceito da geografia. Se ela não é um conceito definido pela geografia, ela é apenas um processo de estudo. Então, muitos autores dizem o seguinte, não há como definir um conceito para a globalização, porque, para mim, autor, ela é apenas uma expansão nova do capitalismo, ela é apenas uma acentuação da integração mundial e por aí vai. Então, nós vamos entender isso aqui. Primeiro, onde surgiu o termo globalização? Primeiro, vem do inglês globalization, né? Esse termo surge nas universidades estadunidenses pós-1980. Prestem atenção nas datas. Em 1980, ainda estávamos na Guerra Fria, porém, já no finalmente, ou seja, a União Soviética já dando claros sinais de enfraquecimento. E os Estados Unidos, ao mesmo tempo que a União Soviética enfraquecia, ele se fortalecia, porque ele já tinha parceiros, os multipolos já estavam funcionando sob a autoridade dele. Então, o que acontece? Os Estados Unidos estavam ganhando vários dinheiros, ganhando vários parceiros ao longo do mundo, então ele tinha força para disseminar ideologias, doutrinas, políticas. É por isso que o neoliberalismo, o conceito de globalização surge para tirar um pouco da mancha pesada do capitalismo,
para que o pessoal não lembre mais do capitalismo e socialismo, e a coisa comece a funcionar com uma palavra bonita, com um termo lindo, que é a globalization, certo? E todo mundo queria pertencer à globalização, todos os países querem pertencer à globalização, porque ser globalizado é maravilhoso, né? O mundo está na palma da sua mão, nós vamos ver daqui a pouco. Só que esse termo sofre uma certa resistência europeia, principalmente de caráter cultural e social. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Então, olha só, toda vez, pessoal, só esclarecendo, toda vez que vocês virem esse quadrinho amarelo, certo? É uma citação de um livro. Ou seja, não fui eu que escrevi, eu peguei de um livro para dar ênfase ao que eu falei. Beleza. Então, olha só, a globalização, a partir de 1980, surge dentro da Business School, que são as escolas que ensinam a você ser empresário, a você ser um CEO de uma empresa, certo? Então, esse conceito tudo surge nesse momento das Business School. São as escolas que os caras, quem estudou nessas escolas já sai para ser presidente de empresas aí multinacionais, na época chamada de multinacionais. Na linguagem da administração, o termo globalização significava homogeneizar as demandas, ou seja, tornar igual, fazer as pessoas consumir as mesmas coisas, por aí vai. Busca de matérias-primas em outros lugares, ou seja, eu tenho que reduzir meu custo. Se eu não reduzo o meu custo, eu não tenho lucro. Qual que é a primeira forma de reduzir custo? Buscar matéria-prima barata. Qual que é a segunda forma? Pagar baixo salário. Isso é fato, isso é o beabá do empresário. Dessa escola. Linguagem da comunicação. Na linguagem da comunicação, a globalization era sinônimo de aldeia global. A aldeia global não é um conceito da globalização, é uma ideia de 1964. Reparem que já existiam autores lá em 64, já meio que planejando como seria a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria e o que viria depois. Também, esse camarada aqui, o McLuhan, também foi o primeiro a falar sobre a era da informação. Até hoje a gente ouve esse termo, estamos na era da informação. Aliás, o nome do capitalismo atual é capitalismo informacional. Então, isso é maravilhoso. É um cara que em 64 já estava pensando e escrevendo sobre isso. Bom, o conceito globalization estava atrelado ao discurso neoliberal pelo FMI Bird. Não sei se vocês já repararam, mas toda vez que fala, por exemplo, do desemprego, que fala sobre se o Brasil vale a pena investir ou não, a maioria dos estudos são feitos pelos esses dois bancos. O Banco Mundial está direto estudando o nosso país, porque o investidor estrangeiro, seja direto ou indireto, nós vamos ver isso daqui a pouco, ele, através do FMI BIRD, ele se informa se vale a pena investir no Brasil ou não, de acordo com os dados que o Brasil apresenta. Então, o conceito estava atrelado ao discurso neoliberal durante a vigência do consenso de Washington. Então, vamos falar grosso modo que a partir da palavra globalização pós-década de 80, estava decretado o fim da Guerra Fria, e é como se os Estados Unidos fosse lá e tivesse parafusado a tampa do caixão da União Soviética. Das próximas aulas nós vamos ver isso. Assim que a União Soviética termina, ela já funda um bloco econômico chamado SEI, ou seja, a União Soviética já se abriu totalmente ao capitalismo e às ideias neoliberais. Bom, aí nós temos as contradições temporais. Por que a globalização não é um conceito fechado? Porque tem autores que eles nem têm ainda definido quando ela começou. Então, esses tópicos que eu coloquei aqui simboliza isso. Então, vejam bem, tem autores que dizem, que são os mais radicais, mas aí são menos autores, mas eles dizem que, à medida que o homem habitou 5 continentes dos 6, tirando a Antártida, né? À medida que o homem habitou 5, e eles passaram a trocar informações culturais e tudo mais, nós já poderíamos falar que ali existe um processo de globalização. Aí vieram outros autores e já disseram assim, não, para mim a globalização foi muito mais depois das grandes navegações, porque os europeus, eles dominaram todos os continentes e eles buscaram recursos de todos os continentes, então,
se você fosse à Europa, você teria contato com toda a cultura de vários lugares do mundo, tipo isso. Então, outros já diziam, grandes navegações é o grande marco da globalização. Então, ela não pode ser da década de 80. Só que aí é o que eu quero que vocês, eu não quero que vocês fiquem com essa confusão na cabeça, eu quero que vocês pensem na globalização dessa época aqui de pós-1980. Eu trouxe só para vocês verem que não é um conceito fechado da geografia definido como espaço geográfico, região, paisagem. É um conceito ainda em discussão e provavelmente a globalização vai passar e a gente não vai ter um conceito definido. Então, a partir daqui, na apresentação, vocês vão lembrar que a globalização surge, a ideia de globalização, o processo de globalização se acentua muito e começa a modificar o espaço geográfico de grande potência a partir de 1980 e juntamente com a terceira revolução industrial. Então, não existiria essa nova fase essa nova globalização, não existiria se não fosse possível a terceira revolução industrial. Nós vamos detalhar daqui a pouco. Então, existe um interesse de uma construção ideológica que marcou a Guerra Fria, o fim da Guerra Fria, é o que eu acabei de falar. A palavra globalização e a maneira como ela foi aplicada através do neoliberalismo, da expansão dos parceiros dos Estados Unidos ao longo do mundo, é como se tivesse fechado a tampa do caixão da União Soviética e só faltava enterrar. E aí ela foi enterrada em 91. Quando ela foi enterrada em 91, ela já cria um bloco econômico. Quando a gente estudar bloco econômico, vai ser a próxima aula, vocês vão ver que, a partir de 1990, todos os blocos econômicos vão sendo criados. E aí é a consolidação da multipolaridade mundial. Só uma citação aqui, ó. Sobre o discurso da inelutabilidade do processo de globalização. Inelutabilidade significa que não há como lutar contra o processo de globalização. Ela vai acontecer. Então, isso era um discurso de vários presidentes dos países que aceitaram a ideia do neoliberalismo e da globalização. Então, ele dizia assim, ó, não há nada a fazer contra ele, porque é uma tendência inevitável. Este discurso passa a ser incorporado pelas elites, reparem aí, pelas elites das sociedades dos países em desenvolvimento, os ricos, associados às grandes empresas multinacionais e alinhadas ao governo dos Estados Unidos, principalmente na América Latina. Aí nós temos uma outra ideia que já tem a ver com a resistência europeia. Bom, o título diz Globalization ou Mondialization? Para os franceses é Globalization não, e sim Mondialisation. Então, os franceses, eles dizem isso. Então, por exemplo, já disse que não é um conceito, né, da geografia, mas olha só, olha essa primeira citação. Não há dúvida de que a palavra globalização foi feita, né, foi cunhada no campo próprio das ideologias, transformando-se nessa última década num lugar comum de enorme conotação positiva, ou seja, toda vez que ouvíamos globalização, era bom, era coisa bacana, apesar de sua visível imprecisão conceitual, ou seja, era uma coisa bacana, mas ninguém sabia o que era de fato, mas era bonito, né? Eu sou globalizado, é lindo, mas você não sabe o que é ser globalizado. E você está muito longe de ser, né? Principalmente nós aqui, eu falo nós, da classe média. É provável, inclusive, que esta palavra passe à história dos modismos, sem jamais adquirir um verdadeiro estatuto teórico, mantendo-se como um conceito inacabado, ou seja, os próprios autores alertam que não existe um conceito fechado da globalização. Bom, aí vem os franceses são muito resistentes à globalização até hoje, primeiro por causa do idioma, eles mantêm o idioma francês ainda em funcionamento, obviamente, os italianos também são grandes resistentes ao processo de globalização. Exemplo, se nós formos à Itália e querer falar inglês com os italianos, eles não gostam, eles começam a falar em italiano porque eles querem que você tente falar italiano. Então, eles são meio sistemáticos em relação a isso, e os franceses também. Bom, então os franceses pensam o seguinte, para eles, o termo globalização é ambíguo, vago e cheio de conotações, à moda norte-americana. Argumenta que o termo mundialização, de origem latina,
define mais claramente o atual estágio da expansão do capitalismo. Esse sistema atingiu a escala mundial e, por isso, exige mecanismos de controle também mundiais. Imagine o nome de quem escreveu isso. Claro que é um francês. Ele chama François Chesnes. Não sei se a pronúncia é essa, mas é lógico que o cara é francês e vai resistir ao termo globalização. E para ele, o termo é esse aqui, ó, certo? Bom, então existe essa imprecisão até do termo. O que eu quero que vocês entendam? Toda vez que vocês ouvirem globalização ou mundialização, está praticamente falando da mesma coisa, a não ser que vocês leiam Milton Santos. Primeira citação, ele diz o seguinte, olha, o Milton Santos utiliza indistintamente os termos globalização e mundialização para se referir a fenômenos econômicos e culturais. A globalização é, de certa forma, o ápice, ou seja, o máximo processo de internacionalização do mundo capitalista. Então, vamos separar aqui. Quando o Milton Santos fala globalização nos seus livros, né, ele escrevia lá globalização nos seus livros, ele está dizendo de uma consolidação capitalista, então de caráter mais econômico, né, político-econômico. Já quando ele dizia mundialização, aí ele estava falando sobre a mundialização do produto, do dinheiro, do crédito, da dívida, do consumo, da informação. Então, por exemplo, vamos separar. Quando o Milton Santos falava do neoliberalismo, ele se referia à globalização. Quando o Milton Santos falava sobre a padronização cultural, ele se referia à mundialização, entenderam? Então, são procedimentos diferentes. Eu tenho que ficar preocupado com isso? Não. Nós, professores, eu, Leonardo, a gente tem que se ligar a isso, mas vocês não. Vocês devem saber que apareceu globalização ou mundialização, está falando da mesma coisa, certo? Está falando do mesmo processo. O outro autor aqui diz assim, não importa que se fale de globalização ou mundialização, o que importa é compreender a forma, os mecanismos e o funcionamento dessa nova realidade geopolítica e geoeconômica, e os seus impactos sobre a produção e a distribuição da riqueza mundial. Ou seja, o Fiore, o cara estressou, falou, não, eu não vou ficar separando, para mim é tudo a mesma coisa, a gente tem que entender o processo. Bacana. Bom, e aí nós entramos na globalização como um processo. Então, lembre-se o seguinte, a globalização, ela tem que ser considerada como um processo consolidado de várias coisas. Neoliberalismo, fim da Guerra Fria, terceira Revolução Industrial e por aí vai. Então, por isso que é importante estudar isso tudo junto, está tudo ligado. Essas duas imagens, o Leonardo deve estar gostando dessa da esquerda aqui, essas duas imagens aqui, elas são clássicas da globalização, que uma representa o avanço do sistema de transporte. Essa imagem está no livro do David Harvey, que é um grande geógrafo norte-americano, muito questionador sobre o processo de globalização. E o Harvey, ou Harvey, sei lá qual é a pronúncia, ele diz o seguinte, o mundo diminuiu de tamanho, esse é o grande sinônimo da globalização, o mundo parece que ficou pequeno, ele cabe na palma da mão. Aqui é simples, a velocidade do sistema de transporte fizeram o mundo parecer diminuído, certo? O outro é o seguinte, o mundo está na palma da nossa mão, se refere muito à questão das telecomunicações, principalmente com aquele conceito de aldeia global. Então, essas duas imagens aparecem muito em provas, sempre quando vocês forem fazer alguma coisa em relação à globalização, provavelmente vai aparecer essas ideias aí, essas figuras para vocês. E aí a gente tem que lembrar da ciência. A ciência, a todo momento, acompanha o caráter político, o caráter social. A ciência, ela é que é responsável por avançar tudo, né, na nossa vida e por aí vai. Então, jamais podemos negar a ciência, como hoje a gente tem ouvido aí algumas pessoas que, eu não vou tomar vacina, isso é outro assunto, mas é uma coisa absurda. Bom, a ciência contribuindo com o processo de globalização. Aonde a ciência entrou muito no processo de globalização? Nas revoluções industriais e na maneira de estudar a política, né? E, claro, e outras coisas também contribuíram. Mas essa figura simboliza muito bem os avanços que nós tivemos, os principais avanços que permitiu
a consolidação do processo de globalização, que vem permitindo, aliás, né, porque já que a globalização não foi consolidada ainda, os avanços no sistema de transporte. Primeira coisa, regra básica que a gente aprende lá no ensino fundamental: sistema de transporte é diferente de meios de transporte. Sistemas de transporte são esses aqui, ó. Aqui nessa figura tem os sistemas e os meios de transporte. Então, vou explicar aqui, ó. Por exemplo, a carreta simboliza o sistema rodoviário, mas ela é um meio de transporte rodoviário, certo? A locomotiva aqui, a diesel, ela representa o sistema de transporte ferroviário, mas ela é um meio de transporte ferroviário, porque existem outros. O cargueiro aqui é o sistema de transporte hidroviário, mas é um meio de transporte. O avião é um sistema de transporte aeroviário, mas o avião é um meio de transporte. Então, ele está representando uma coisa, mas ele aqui é uma figura de meios de transporte. Mas essa figura também representa os sistemas de transporte. Então, vou repetir aqui, ó. Sistemas de transporte são rodoviário, ferroviário, aeroviário, aeroviário, hidroviário. E faltou o dutoviário, mais ou menos representado por essa figura aqui de cima. O transporte dutoviário é gasoduto, oleoduto, mineroduto, pontes rolantes, cabos submarinos e outras coisas. São os transporta principalmente informação. A internet aqui, ó, faz parte do transporte dutoviário, porque hoje, para você a internet funcionar, você tem que ter ligações. Hoje é feita com fibra ótica, né, principalmente. Bom, e as telecomunicações, que também está representada aqui. O notebook, por exemplo, e a internet, tudo faz parte dos equipamentos das telecomunicações. Então, lembrem-se, não é possível falar de globalização, falar que existe um processo de globalização, se não fosse a ciência aperfeiçoando o sistema de transporte e as telecomunicações, mas a ciência aperfeiçoando as políticas econômicas e por aí vai. Olha essa citação do Manuel Castells. Ele diz assim, ó, não há como negar que o capitalismo tem passado por profundas transformações quantitativas e qualitativas ao longo das últimas décadas, principalmente adentrar em sua fase informacional. Aí, a gente cai, depois dessa imagem aqui, nós vamos cair nas fases do capitalismo. Essa imagem eu trouxe só para mostrar para vocês que o processo de globalização, ele é exclusivo, é como se fosse um processo mesmo, é como se fosse degraus de uma escada. E tem países que estão mais no meio da escada e outros países estão lá nos primeiros degraus ainda, e tem uns que nem subiram. Então, funciona assim, ó. Pelo tráfego aéreo, a gente vê que as partes mais movimentadas no globo é justamente a parte leste dos Estados Unidos, porque está em constante contato com a Europa, certo? A Europa é como se fosse um centro do tráfego aéreo. Primeiro o tráfego interno entre os países, né, e depois o tráfego externo. O Oriente Médio, essa parte aqui, ó, que é a parte onde está o Dubai, onde está as áreas Abu Dhabi, essas partes mais dos sheiks, né, mais movimentadas do comércio global, e o lado leste chinês, com os tigres asiáticos pegando o Japão aqui com tudo. Vocês lembram, né? Não é possível que não lembram, se não lembrar, alguém puxa orelhas suas, mas a China, a parte leste é capitalista, a parte central aqui e oeste, ela ainda respeita o comunismo que nunca existiu, mas vamos dizer assim, porque o partido é comunista, assim que o pessoal diz, né? Mas a parte oeste e central da China ainda é socialista, certo? Mas não é o socialismo do Marx, é o socialismo implantado pelo Partido Comunista. Então, saibam separar isso, pelo amor de Deus, para vocês não caírem nas besteiras que nós ouvimos por aí. E aí a gente consegue observar espaços de exclusão, que a gente pode falar que é uma exclusão global da globalização. São países que ainda nem subiram a escada do processo de globalização. Por exemplo,
essa parte da África subsaariana. Tem vários pontos de voo, né, de tráfego aéreo, mas nós podemos dizer que são espaços de exclusão ainda. A Amazônia, graças a Deus, ainda é um espaço onde não é tão habitado assim pelo tráfego aéreo, é lógico, mas a gente não pode falar que a Amazônia está fora da globalização, mentira, porque o que tem de pesquisas, o que tem de empresas multinacionais, transnacionais, como a Johnson, a Unilever, pesquisando aí na Amazônia, não é brincadeira. Então, é uma parte de muito interesse, então não podemos falar que ela está fora da globalização. Quem realmente está fora da globalização, geralmente, são esses países aqui mesmo, do continente africano, e hoje a China está tentando introduzir esse processo de globalização com vários investimentos dentro dos países africanos, porque é o único lugar que ainda resta para você, digamos, entre aspas, dominar. Bom, você que eu falo é o país, né? Aí temos duas citações aí importantes do que representa o processo de globalização. Um aspecto central do processo de globalização é destacado por vários pesquisadores. Qual que é o processo que eles destacam? Esse aqui, a aceleração em todos os setores da vida. Essa aceleração, especialmente dos fluxos, e tem provocado mudanças econômicas, sociais, culturais, políticas e espaciais, mudando mesmo a percepção das pessoas e empresas em relação ao espaço geográfico local e mundial. Isso não seria possível sem os enormes avanços dos sistemas técnicos, como consequência da revolução técnico-científica informacional. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra, ela é uma idealização, ou foi muito discutida pelo Milton Santos, né, o geógrafo brasileiro. Ele é um dos percussores dessa ideia de chamar a terceira revolução industrial como revolução técnico-científica e informacional, e esse processo de globalização também sinônimo disso. Outra coisa importante, durante a globalização, vocês vão ler muito sobre fluxos e redes. Então, lembrem-se que na globalização circulam 4 coisas principais: pessoas, dinheiro, mercadorias e informação. Tudo isso gera fluxos, certo? Uns são mais, outros são menos. E tudo isso está ligado em rede. Por exemplo, eu não consigo mandar uma mensagem no WhatsApp se não for por uma rede de internet. Exemplo, a minha mensagem vai para, através de antena até chegar no cabo submarino. Do cabo submarino, ela vai até nos Estados Unidos, vai lá no servidor do WhatsApp e depois retorna a mensagem para o amigo que eu quis mandar. Isso tudo demora menos de 1 segundo. Então, isso tudo tem a ver com redes. E aí o fluxo vai dizer, o volume é muito grande, é menos, aí tem a ver com fluxos, e por aí vai, certo, pessoal? A outra citação de baixo diz assim, a globalização calcada, né, apoiada nos avanços da revolução técnico-científica ou informacional, é, ao mesmo tempo, continuidade e aceleração do processo de mundialização capitalista. Ou seja, aqui já usou 2 termos, certo? O Eustáquio de Sena, que é o autor do livro que eu peguei.